Bem, vamos então para mais um vídeo do ECA, clássico em concursos, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse vídeo aqui, somente dois artigos, os 53 e os 53A. Vamos ver por que isto? Olha, o 53, um artigo médio, com 5 incisos, um parágrafo único. E o artigo 53A, apenas o caput com 3 linhas. Daria para fazer mais legislações do que só os dois artigos aqui? Sim, com certeza, se fosse fazer só o ECA. Só que tem uma questão aqui, que nós vamos centrar no estudo de legislação semelhante. Então, de legislação que tem outras legislações com a mesma redação, às vezes. A mesma redação. Então, por exemplo, neste artigo 53 do ECA, que nós vamos encontrar aqui o conceito de educação que traz o ECA e os princípios da educação. Isso também tem na Constituição a mesma redação do inciso. E isso também tem na LDB, muitas vezes também coincidindo a redação. Então nós vamos fazer aqui um modelo de estudo comparativo. Por exemplo, como que é o conceito da educação na Constituição, no ECA e na LDB. E quais são os princípios da educação na Constituição, no ECA e na LDB. É um estudo comparativo da legislação, por isso, somente esses dois artigos. Tudo bem? Antes de iniciar a leitura, vamos para as notícias. Notícias para diferenciar um pouco o estudo. Vamos lá, o que temos para hoje? Um vídeo da TVTEM sobre o ECA. Vamos ver o que diz? E agora uma mudança no ECA, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza que irmãos estudem na mesma escola. Antes, desta mudança, as crianças tinham garantia de vagas em escolas públicas próximas de casa, mas muitas vezes tinham irmãos que ficavam em escolas diferentes, um com 6 anos numa escola do bairro, outro com 7, um pouquinho mais longe. Carolina Belim está em Sorocaba e traz todos os detalhes para a gente, para explicar agora melhor tudo isso. Carol, para os pais é uma garantia de que isso vai ser cumprido sempre, né? Porque ter um filho numa escola aqui perto, outro filho na escola um pouco mais longe, é uma complicação danada, hein? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Isso mesmo, um transtorno a menos, digamos assim, para os pais que agora podem não só pedir, mas exigir que filhos com idades aproximadas estudem na mesma instituição, na mesma escola. É uma mudança no ECA, como você disse, no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma nova lei que entra em vigor, que foi discutida, nasceu na Câmara de Deputados, tramitou e agora sendo sancionada então pelo presidente Jair Bolsonaro, entra em vigor. O que diz essa lei, essa mudança do ECA? Garante para os pais que os filhos, irmãos que tenham idades aproximadas e que estejam na mesma etapa escolar possam estudar na mesma escola. O que quer dizer isso, Daniel? Estejam na mesma etapa escolar. É o seguinte, por exemplo, se você tem um filho que estuda no primeiro ano e outro no terceiro ano, você pode exigir que eles estudam na mesma escola, mas não vale, por exemplo, se você tem um filho que estuda no ensino fundamental e outro no ensino médio, porque a gente sabe que muitas vezes as instituições elas não têm todas as etapas escolares e aí, claro que fica difícil, se não impossível, a atender a essa determinação dessa nova lei. Daniel. Muito obrigado pelas informações, Carolina Belim. Bom dia, bom trabalho. Muito bem, após a notícia dos irmãos na mesma escola, quando estão no mesmo ciclo. Vamos então para a leitura do texto dos artigos 53 e 53A. Conceito de educação. Então são três coisas que confundem muito o que é o conceito de educação, quais são os princípios da educação e quais são os deveres do Estado com a educação. Vamos ver? Conceito está aqui nas três legislações. O conceito inteiro está aqui, mas para fins didáticos vamos separá-los. Então vamos lá. ECA, que é o nosso estudo aqui. A criança e o adolescente têm o direito à educação. Para o ECA, educação é um direito. E a Constituição? Também a educação é um direito? A educação é um direito de todos. A Constituição ela é abrangente. O Estatuto vem para a criança e para o adolescente. A Constituição vem para todo mundo. Então, a educação é um direito de todos. E dever do Estado e da família. Para a LDB, a Lei Específica da Educação, a educação é um dever. Para o ECA, direito do adolescente e da criança. Para a Constituição, direito de todos, dever do Estado e da família. E para a LDB, educação é dever da família e do Estado. Lá na Constituição, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. E aí tem os princípios. Para a LDB,
a educação é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade, para a Constituição, é um pouco mais ampliado, para a LDB é mais um nível da educação e para o ECA é um direito da criança e do adolescente à educação. Esse é o conceito. Agora, complementando, para o ECA, a educação como um direito, ela visa o quê? Pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Veja que é quase a mesma coisa que está aqui na Constituição. A Constituição traz pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E a LDB aqui? A LDB traz pleno desenvolvimento do educando, que mudou, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que muda nas três legislações? Veja, pouquíssima coisa. Essas três finalidades da educação, nas três legislações, muda muito pouca coisa. Sua pessoa, seu preparo, sua qualificação na Constituição e educando na LDB, seu preparo, sua qualificação também a exemplo da Constituição. Veja que é muito pouco, uma palavra ou outra que muda nos conceitos de educação do ECA, da Constituição e da LDB. Seguindo então, princípios. Quais são os princípios da educação? Vamos começar então, o 53 começa lá com igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tá? Igualdade de condições, ter o acesso e todos poderem permanecer na escola. Esse é o primeiro princípio aqui no ECA. Como será que é na Constituição? Mesma coisa, a mesma redação. E na LDB? A mesma coisa, a mesmíssima redação. Viu como é importante estudar as três legislações dentro do mesmo quadro? Olha aí, mesmo quadro. O primeiro princípio da LDB, da Constituição e do ECA é igualdade para condições de acesso e permanência na escola. Vamos para o segundo? Lá no ECA, direito de ser respeitado por seus educadores. Direito de ser respeitado. Isto é um pouco diferente que a Constituição e que a LDB. Qual é o segundo princípio da Constituição? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Na LDB, mesma coisa quase, olha, da Constituição. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então veja que a diferença aqui, a LDB colocou cultura e o ECA é direito de ser respeitado por seus educadores. Terceiro princípio da educação no ECA. Contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Tem avaliação, não está contente, você pode contestar. Se isso não funciona, você pode recorrer para as instâncias superiores. Isso tem na Constituição e na LDB? Na Constituição tem pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas do ensino. O que tem na LDB? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, esse direito de contestar critérios avaliativos está no ECA. E o quarto é o direito de organização e participação em entidades estudantis. Mais famosa entidade, Grêmio. Então, aí no seu material de estudo, você já anota Grêmio para você saber. Tem alguma coisa na Constituição parecida com isso? Não. E na LDB? Também não. Vamos para o quinto princípio do ECA. Agora, lembra-se da reportagem da TVT? Acesso à escola pública e gratuita, próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento de ensino a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, como você viu na reportagem. Por isso é importante assistir reportagens sobre educação. E essa mudança é muito recente, hein? 2019. Aqui é o risco de aparecer nos próximos concursos. Tem alguma coisa na Constituição e na LDB? Constituição. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ou seja, o ensino é gratuito, não pode haver cobranças. E na LDB? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, mesma coisa. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. E o que mais? Vaga na escola pública de educação infantil ou ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Para o ECA, a mesma escola para irmãos próximos em idade, mesmo ciclo ou mesma etapa. Para a LDB aqui, vaga na escola próxima da residência. Este é o último princípio da educação que é encontrado no ECA, que tem a sua semelhança
com Constituição e com NDB. Agora então passamos para o artigo 53A. É um artigo que, olha, foi colocado em 2019. Agora não é nem conceito, nem princípio de educação. Os deveres do Estado tem um outro vídeo. Agora é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos. Estabelecimentos o quê? Congêneres. Estabelecimentos congêneres, olha a palavra. Por isso que eu destaquei, para que você lembre-se de palavras diferentes da sua avaliação. O que é congênere, hein? Congênere semelhante, agremiações recreativas, estabelecimentos, clubes, assegurar medidas de conscientização e prevenção e enfrentamento ao uso de dependência de drogas. Que tipo de drogas? Drogas ilícitas ou ilegais ou proibidas, né? Esse é o artigo 53A, no meio, entre os princípios e entre o dever do Estado com a educação. Bem, pessoal, esse vídeo é isso. Nos vídeos como este, para você entender os conceitos, fazer a leitura, ver notícias e os simulados toda terça-feira, para nós estudarmos juntos questões de concursos. É isso.